Começou a ser divulgado na mídia que o governo está pensando em antecipar o 13º salário e o abono do PIS, e que isso aconteceria nos meses de fevereiro e março. Nós aqui nesse vídeo vamos falar só sobre o abono do PIS, não vamos falar sobre o 13º. Mas qual seria a possibilidade real disso acontecer? Será que esse prazo pode se cumprir? Isso é o questionamento de muitas pessoas que têm feito, né? Inclusive percebi muitas pessoas se preocupando com isso, porque esse abono de 2020, o ano acabou de terminar. Então as pessoas que ainda não receberam 2019 estão pensando que poderão receber isso em conjunto, ou estão interpretando que esse PIS de 2019 pode ser antecipado. Então nós vamos dar um panorama geral, né, sobre essas perspectivas e possibilidades para que as pessoas entendam o que efetivamente pode acontecer. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no nosso vídeo, se inscrevessem no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Com relação ao abono do PIS, que é o objeto do nosso vídeo hoje, nós temos que acrescentar que essa questão, né, da antecipação seria com relação ao ano base, né, ao ano trabalhado de 2020. Então, como é que funcionaria isso, né? Será que o governo tem possibilidade de antecipar? Vamos na questão operacional. Quando o ano termina, em 2020, é necessário que as empresas entreguem as informações, tá, dos trabalhadores, das folhas de pagamento, para que o governo possa processar, fazer o processamento e liberar o pagamento para esses trabalhadores. Até aí, uma situação corriqueira normal que acontece todos os anos. Mas com a questão do e-social, que passou a ser implantado, e as empresas do Grupo 1 e Grupo 2 deixaram de fazer essas informações através da RAS, essa situação estaria resolvida no início de janeiro, que a empresa teria entregue, aí a folha de dezembro estaria praticamente as informações dessas empresas na mão do governo. Mas ainda tem empresas do Grupo 3 e assim sucessivamente, né, que ainda não entregam pelo e-social, elas ainda não fazem folha de pagamento pelo e-social, portanto elas têm que entregar a RAS com todas essas informações. E o prazo de entrega da RAS, normalmente começa em janeiro e termina em março. Então, enquanto o governo não receber as informações das empresas da RAS, ele não poderia começar um processamento para identificar quais os trabalhadores teriam direito e os valores que esses trabalhadores iriam receber. Esse ano de 2020, né, que se referia a 2019, a entrega da RAS foi até abril. Então, se a gente criar uma similaridade, vamos ver que, no caso exclusivo do abono do PIS, operacionalmente, não teria como o governo liberar pagamento, porque ele não teria informações dos trabalhadores referente a 2020 para poder estar liberando. Mesmo tendo a do e-social, eles não iam liberar para uns e não liberar para outros, certo? Então, essa seria a primeira questão operacional. Mesmo depois de terminado, precisaria de um processamento e isso já passaria março e abril. Então, abono do PIS, antecipação para fevereiro e março, muito pouco provável. Outra situação seria que tem que se estabelecer um calendário, e isso é resolvido pelo CODEFAT. O CODEFAT precisaria, numa reunião, estipular o calendário, marcando as datas de início de pagamento. E aí nós teríamos uma outra situação especial nesse ano de 2021, que o CODEFAT teria que autorizar um calendário começar a ter o início durante o calendário anterior, ou seja, na vigência de um calendário ainda. Então seria um calendário sobreposto ao outro calendário, o que daria, né, para algumas pessoas a possibilidade de receber essa duas situações, que é uma coisa que normalmente não acontece, tá? Então essa é uma segunda situação. Então nós estamos vendo aí que bem difícil dessa situação acontecer. Agora vamos na questão financeira. Na questão financeira nós vimos que em 2020 o governo antecipou o abono do PIS para os nascidos de julho a dezembro, que eram correntistas da Caixa, mas nem todo mundo recebeu. Alguns trabalhadores receberam essa antecipação, muitos não receberam. E aí a gente não vai detalhar a forma que aconteceu exatamente. Mas, além disso,
nos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e também dezembro, muitos trabalhadores que deveriam receber nessas datas também não receberam. Então tem a questão do problema financeiro, que nós sabemos que, em razão de tantos auxílios que o governo vem pagando, né, vinha pagando no ano de 2020, ficou dificultado a reserva do PIS, né? E a gente sabe que o PIS ele tem uma reserva própria disponível para pagamento anualmente. Então, agora, para a gente concluir essa parte da situação financeira, a gente vê que existe uma discussão no Congresso muito grande, né, por conta dessa prorrogação do auxílio emergencial para 2021, inclusive com um projetinho do senador Esperidião Amil e outro senador que visa, né, pagar mais 3 parcelas de 300 de janeiro a março. E isso tem ganhado um corpo muito grande por conta da eleição de presidente, tanto da Câmara quanto do Senado. E se isso acontecer, mais uma vez o governo vai ter que dispor de valores. E aí ele vai ter que pagar isso de forma imediata, que o pessoal já está fazendo pressão. Como é que se iria adiantar o abono do PIS com tantas outras despesas para ser feito? Aqui a gente não quer dizer que o governo não possa fazer, mas o que a gente quer mostrar é a realidade, tá? Porque muitas notícias são divulgadas, aparecem no site, principalmente como essa, mas não se tem fonte, não é oficial. O que as pessoas mostram? As conversas entre os assessores, não diz o nome do assessor, não diz quem falou, e oficialmente o governo não se manifestou ainda a respeito disso. Pois bem, essa é a nossa dica de hoje. Agradecemos a participação de vocês e até um próximo vídeo.